Pega aí no livro de Salmos, capítulo 30, que foi por onde eu comecei aqui, no caso, a mensagem. Mas primeiro, vai lá, abre aí no monitor. Pega aí na sua Bíblia. Nós vamos aqui no monitor, lá no onde fala dos frutos, que é Gálatas, capítulo 5, só para a gente vir mais uma vez. Gálatas 5, 22. O que diz aí? Abre aí. Salmos 30, deixa aberto lá em Salmos 30 a sua Bíblia. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo. Irmão, esse gozo aqui é uma alegria mais profunda, não é aquela alegria superficial, aquela alegria que só é do rosto. O gozo realmente é aquela alegria de coração. Então esse aqui é o gozo que o Espírito Santo produz, que também, pega aí, acho que é na linguagem de hoje que fala a respeito da alegria. A linguagem de hoje é: mas o Espírito de Deus produz o amor e o que mais? A alegria. E a paz, o que nós precisamos ter também? Paciência, a gente vai chegar lá. O que mais? A delicadeza. Tem muito homem que é meio bruto, né, irmão? Acha que é normal. Aí diz assim: eu sou homem, eu tenho que ser bruto. Não, o homem tem que ser delicado em certo ponto. Não vai ser delicado demais, tá bom? Tá certo? Vai ser aquele que fala... Não vai ser aquele que fala chiclete. Aí não pode. O homem tem que falar chiclete. Fala chiclete aí. Cadê os homens? Fala aí. E tem uns que falam chiclete diferente. O que mais, irmão? Bondade. Aqueles que são de Deus, que têm o Espírito Santo, são boas pessoas. A fidelidade, pessoas fiéis. Paz. 23. A humildade e o domínio próprio. Tudo isso, quem é que produz em nossa vida? O Espírito Santo. Pegou aí Salmos capítulo 30, versículo 7? Vamos ler? Eu ia ler todo ele, mas eu não vou ler não, vou ler só a partir do 7 para a gente não demorar. Salmos capítulo 30, versículo 7. Eu abri aqui na atualizada. Pegue na corrigida, por gentileza. Eu abri na atualizada. Esqueci até de ligar aqui o equipamento. A corrigida, isso. Tu, Senhor, pelo teu favor, fizestes forte a minha montanha. Tu encobriste o teu rosto e fiquei, o que, irmãos? Perturbado. Assim é aquela pessoa que se afasta de Deus. Ela fica perturbada. Ela não tem como a pessoa viver normal. Principalmente, irmão, aquela pessoa que um dia conheceu a Deus e já não vive mais em sua presença. Então a pessoa ela vai andar perturbada. Ela vai tentar resolver a situação ou o problema dela e não vai conseguir. Ela vai tentar ser uma pessoa realizada e não vai conseguir. Sem Deus não tem como. Versículo 8. A ti, Senhor, o que ele fez? Clamei e supliquei, e ao Senhor supliquei. A súplica é aquela oração, né, mais intensa. Que proveito há no meu sangue quando desço a cova? Porventura te louvará o pó? Anunciará ele a tua verdade? Essa aqui foi a oração que o salmista fez a Deus, dizendo que não teria como ele adorar a Deus se ele morresse. Para adorar a Deus tinha que estar vivo. Então você está vivo, exalte a ele. Ouve, Senhor, e tem piedade de mim, Senhor. Sê o meu auxílio. Paz. Deixa eu ver bem aqui. Isso, nós vamos até o 12, mas eu vou pegar bem aqui só na atualizada esse versículo. Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Aí ele diz: ó Senhor, seu meu ajudador. Versículo 11. Tornaste o meu pranto em foguedo, tiraste o meu cilício e me cingiste de quê, irmão? De alegria. Paz. Para que a minha glória te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, eu te louvarei por quanto tempo, irmão? Para sempre. Então, por quanto tempo que o povo de Deus deve ser um povo alegre? Para sempre, irmão. Quem é que louva? Será que o triste vai louvar a Deus? De maneira alguma. A pessoa que ela se entristece, geralmente ela pode fazer duas coisas. Ou ela reclama, murmura da situação, ou ela vai buscar a Deus em oração para que a alegria venha. Eu não digo que aquele que
o Espírito Santo já produziu alegria no coração dele, que não vá se entristecer em algum momento da sua vida. Porque um exemplo, quando a pessoa perde assim um dinheiro, ela se entristece, não se entristece? Sim ou não? Se entristece. Quando acontece assim algum problema na família, às vezes a gente se entristece, sim ou não, irmão? Quando isso acontece, o que que nós temos que fazer? De acordo com a palavra de Deus, nós devemos orar. Abre aí no monitor rapidinho, não precisa ir lá com a sua Bíblia, deixa aí aberta em Salmos, que é já que a gente volta. Abre aí, pega aí Tiago 5, 13. Tiago capítulo 5, versículo 13. Não há ferrolho. Está alguém entre vós como? Aflito, triste, desanimado. Faça o quê? Reclame. É o que a Bíblia está dizendo? O que nós devemos fazer? Orar. Então, se você está desanimado, se surgiu algum problema na sua vida, isso não quer dizer que Deus não esteja com você. Às vezes as pessoas agem como se Deus tivesse abandonado ela. No caso lá do salmista que fez essa oração, por mais que ele estava passando por aquela aflição, Deus não tinha abandonado ele. Deus ainda estava com ele. Ô, irmão, se a gente não desprezar o Senhor, Ele não vai nos desprezar. Se nós não abandonarmos a Deus, Ele não vai nos abandonar. Quando que uma pessoa abandona a Deus, pastor? Quando ela para de fazer, irmão, o que Ele direciona. Um exemplo que eu falei para você. Oração é um mandamento de quem? Já falei isso aqui. É um mandamento do nosso Deus. Foi Jesus que disse que nós devemos orar sempre e nunca desfalecer. Então, uma das provas que a pessoa se desviou de Deus é que ela para, ela já não ora mais. Ela já não clama mais. Eu não digo que você tem que orar com alegria. Bom será se você orar com alegria, porque a oração alegre, ela é diferente. A oração que é feita com alegria é outro, como dizer do outro, é outro nível, irmão. A pessoa vai orar, vai falar melhor. Você pode ver que quando você conversa com qualquer pessoa, quando você está alegre, você conversa assim mais animado, até as suas palavras saem melhor. As pessoas te ouvem melhor, mas quando você está triste, você parece que fala para dentro. Você fala desanimado, desesperançoso. Quando sai a esperança, irmão, da pessoa, aí começa assim a tristeza a dominar o coração dela. E o Espírito de Deus é esse ajudador nosso. Ele vai nos lembrar, como disse Jesus, ele nos lembraria tudo que nós já ouvimos a respeito de Deus. Então, naquela necessidade que você passar, Deus vai estar lá te lembrando do que Ele te falou, das promessas que Ele já te fez. O nosso Deus é um Deus de promessa, amém? E não um exemplo, não só que faz promessa, mas um Deus que tem o prazer de realizar elas. Se a gente permanecer firme em Deus, cada uma das promessas serão realizadas na nossa vida. Mas muitos de nós talvez tenhamos deixado a Ele e se voltado para o que é do mundo. E às vezes a nossa alegria está muito mais no que é daqui da terra do que nas coisas do céu. Porque o santo, ele tem uma alegria que o pecador não tem. A alegria que o pecador tem é de estar no boteco. É boteco que fala? Tem uns que falam boteco, outros falam bar. Bar, não é esse significado, bar, não sei se é do hebraico ou é no grego, significa filho. Lembra do Bartimeu? Era filho de Timeu, por isso Bar antes, né? Que era o filho do Timeu. Então tem gente que ele tem alegria no boteco, tem gente que tem alegria na prostituição. Essa é a alegria. A nossa alegria, como disse o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos aonde? A casa do Senhor. Por que a casa do Senhor? Porque Deus vai se revelar a nós na sua palavra e o nosso coração, se estava triste, irmão, vai se alegrar com o que ele fala. Mas, pastor, às vezes, quando eu ouço certas palavras, vem a tristeza. Essa tristeza é uma boa tristeza, se é a palavra que vem para o arrependimento, ou para que você entenda que você está no pecado e que não deve continuar, permanecer nesses erros, fazendo aquilo que desagrada a Deus. Quando a pessoa ouve uma palavra de repreensão e ela se entristece e passa a refletir naquilo, isso é bom. O ruim é quando a pessoa ouve a palavra de repreensão e fica zangada, fica braba. Porque tem gente que se entristece. Poxa, eu estou fazendo isso, eu preciso melhorar. Mas tem gente que ela fica com raiva. O pastor fala só essas coisas, ou só fala de pecado. Não tem gente que às vezes fala assim? Não que seja esse o seu caso, você é diferente. Amém, irmão? Quando você ouve com prazer, mas para mudar. E a gente precisa entender isso, que
a alegria não é para os pecadores. A alegria, o gozo, essa alegria profunda é para os santos. Aqueles que estão na presença de Deus, irmãos, é claro que você não vai ver com esses olhos, mas você não vai ver de maneira alguma, principalmente quando você chegar no céu, nenhum anjo adorando a Deus triste. Todos os que adoram a Deus com alegria. E da mesma forma que é feito nos céus, tem que ser feito aonde? Na terra. Mas quem é que faz na terra conforme é feito nos céus? É o povo de Deus. É o povo que adora a Deus, que exalta a Deus, que tem que ser um povo alegre, animado, realizado, ao ponto daqueles que estão de fora terem a vontade, o desejo de fazer parte desse povo, de fazer parte daqueles que servem ao Senhor. Mas parece que está sendo ao contrário. Parece que o povo de Deus está sendo triste e o povo do mundo está sendo um povo feliz e realizado. E não pode acontecer assim, porque a gente tem dentro de nós o Espírito Santo, que produz o amor e que produz o gozo, que produz a paz, que produz tudo o que nós precisamos. Afinal de contas, nós somos o que da terra? Nós somos o sal. E o que mais? E a luz. Será que tem alguém que quer ficar longe da luz? A não ser aquele que está, no caso, em pecado, que não quer se consertar. Mas aquele que quer se ter uma vida realizada com Deus, ele vai se aproximar daqueles que são da luz. E aqueles que são da luz, eles vão ser exemplo, devem ser, no nosso caso, que é nós devemos ser exemplos nessa terra, de pessoas alegres, felizes da vida, porque nós temos um Deus que ouve a nossa oração. Como disse Jesus: Pai, graças te dou porque sempre me ouves, por sempre haveres me ouvido. Irmão, uma pessoa que tem a certeza que Deus ouve ela, não vai ter lugar no coração dela para a tristeza. Mas sempre vai ser uma pessoa realizada, como tem pessoas que você vê, ela passa lutas, passa dificuldades, passa por tantos problemas, mas ela é uma pessoa feliz, alegre da vida. Como eu já vi pessoas assim, que você vê, parece que a vida dela está até melhor do que muitos, mas não. E às vezes aquele que mais sofre é o que mais se alegra, é o que mais adora a Deus. É claro que o refrigério dessa pessoa vem antes do milagre dela, porque Deus conforta o coração, Deus trabalha dentro da pessoa, Ele traz esse ânimo, colocando no coração dela a esperança, mostrando o que Ele pode fazer. E o salmista, a hora que ele passou a ver que Deus poderia fazer, ele começa a pedir logo a Deus, que Deus o ajude e que Deus dê a ele a alegria que estava faltando. Tinha gente que era muito feliz, muito alegre do começo da caminhada. Para onde foi essa alegria? Pergunta para essa pessoa que está do seu lado. Para onde foi a alegria que Deus te deu, irmão? Para onde foi a alegria que o Espírito Santo produziu na sua vida? Era a pessoa que se animava. Aí às vezes a pessoa diz assim: pastor, a igreja não é mais como antes. Quem é a igreja, irmão? É eu e você. Nós ainda permanecemos aqui. É a mesma igreja, o mesmo povo e o mesmo Deus. O problema é que alguma coisa roubou de nós a alegria que foi dada pelo Espírito Santo. E qual é a maior alegria? A alegria da salvação. Como disse o salmista: torna-me a dar a alegria da salvação. Lembra de quando Jesus mandou alguns discípulos para expulsar os demônios? E aí eles foram, no caso para pregar, né? E eles foram e manifestaram alguns demônios e eles expulsaram. Como que eles voltaram? Alegres. Aí eles disseram assim: mestre, em teu nome até os demônios nos sujeitam. E Jesus falou o que para eles? Não vos alegreis, porque os demônios vos submetem, mas antes alegreis, porque o vosso nome está escrito aonde? No livro da vida. Irmão, seu nome não está aqui na Bíblia, mas está no livro da vida. É muito melhor, sim ou não, irmão? Então, o que deve provocar no nosso coração alegria? Em saber que nós temos o direito que foi dado por Jesus de sermos um povo salvo. E um povo que é salvo é um povo que Deus socorre. Ele te socorre na hora da angústia, na hora da aflição. Não é à toa que o salmista orou e pediu a Deus para que ele fosse dele o ajudador. E a Bíblia diz aqui: está aflito alguém entre vós? Faça o quê? Ore. Está alguém contente? Faça o quê? Cante louvores. Fala para essa pessoa: eu quero te ver cantando, irmão. Já viu aquela pessoa que um exemplo, aquela dona de casa
que vai limpar a casa, ela limpa reclamando. Poxa, todo dia esse negócio de estar limpando casa, lavando louça. Ninguém gosta de lavar louça, né, irmão? Eu nunca vi alguém assim que tem prazer de lavar louça. Eu nunca vi. Mas a pessoa vai lavar reclamando. Poxa, só eu que faço. É isso e aquilo outro. Irmão, ela só reclama e só murmura. Mas aquele que está alegre, você pode ver que mesmo trabalhando na necessidade, ele faz cantando. Às vezes eu chego, aí minha esposa coloca lá, irmão, eu vou para a oficina, é tanta zoada. Aí eu chego, ela tá lá com o som da televisão ligado. E ela limpando. Aí que eu vou lá e desligo. Eu digo, desliga um pouco que é zoada demais no meu ouvido. Aí em casa eu quero um pouco de quê, irmão? De paz. Aí quando eu descanso um pouco, aí a gente se alegra de novo. Mas tem hora que a gente tem que ter um pouco de quê, irmão? De paz. É bom ter paz, não é? Sim ou não? Casa cheia é bom, felicidade, alegria. Sim ou não? Mas tem hora que é bom assim, tá só você e Deus, é ou não é? Só você e mais um e mais ninguém. E a gente precisa dar valor a essa alegria que foi produzida. Porque se a gente não despertar para isso, nós seremos cristãos, mais tristes. Nós seremos crentes, mas desanimados. Nós seremos crentes, mas não seremos exemplos. E tem muitos que têm preocupação em ter os dons, como eu falei para você aqui no domingo passado. Tem gente que tem tanta preocupação em ter os dons que se esquece que mais importante do que os dons é o quê? É o fruto do Espírito. Ninguém é conhecido pelo dom. Ninguém é conhecido de Deus porque ele opera algum milagre. Pelo menos no mundo espiritual é assim. As pessoas, elas inverteram as coisas. Então, exemplo, se uma pessoa faz uma oração e alguém recebe a cura, aí ela logo diz, o fulano é de quem? É de Deus. Aí se a pessoa, às vezes, irmão, faz assim, alguma coisa, dá aquela revelação, aí a pessoa diz, o fulano, ela é de Deus. O pastor prega bem, ou a irmãzinha prega bem, a irmã, ela é de Deus. E aquele que prega mal, ou aquele que não prega bem, ele é de Deus, sim ou não? Como é que eu sei? Pelo quê, irmão? Pelos frutos. Se ele é de Deus, vai ter nele o Espírito Santo que vai gerar tudo isso aqui. Então ele não vai precisar das coisas desse mundo para se alegrar, porque ele vai ter um Espírito gerando no coração dele. A alegria vem de dentro para fora. Se você chega em um lugar e está desanimado, você vai começar a falar assim, chegou a alegria. Amém, irmão? Sim ou não? Se você está em um lugar que não tem amor, só tem raiva, só tem ódio, você diz assim, o amor chegou. Por que o amor chegou? Porque dentro de você tem esse amor. Dentro de você tem essa alegria. E você vai ser aquele que vai alegrar os demais. É impossível estar perto de alguém feliz, irmão, e não ficar feliz também com ele. E não se alegrar também com ele. Por quê? Porque a pessoa alegre, ela fala de quê? De morte, de doença, de serviço, de trabalho. Não, irmão. Uma pessoa alegre vai falar do que é bom. Vai falar de saúde, vai falar de prosperidade, vai falar de Deus, vai falar das promessas que Ele deu. É isso que uma pessoa alegre faz. Aí eu pergunto para você, essas conversações, será que não alegram o nosso coração? Será que não alegra você quando você ouve as coisas boas? É claro que alegra. Assim como as coisas ruins também entristece. O Espírito de Deus, ele fala do que é bom, ele fala da palavra de Deus ao nosso coração. Ele desperta em nós essa alegria da gente lembrar das promessas. Jesus falou que quando o Espírito Santo viesse, ele nos ensinaria e nos lembraria. Ele nos ensinaria a respeito de Deus e nos lembraria do que deveríamos saber. E isso é bom ou é ruim? Isso é bom. Ter alegria no nosso coração sem depender das outras coisas. E muitos estão perdendo isso. Com o passar do tempo, a pessoa vai desanimando, ela vai como se fosse tampando os ouvidos para o que Deus fala e vai se entristecendo e se deixa dominar por essa tristeza. O salmista não queria ser dominado por aquilo, volta lá. Salmos, porque ele sabia que o Deus que ele servia era um Deus poderoso para gerar no seu coração o que estava faltando, que no caso era alegria. Você não precisa do milagre primeiro, você precisa da alegria de Deus na sua vida. O próprio Jesus falou que feliz é aquele que não precisa ver para crer. Então, a sua alegria, a sua felicidade, ela vem antes do seu milagre. E isso é bom, porque se vem primeiro, isso até demonstra que você está crendo
no Deus que te chamou, que te escolheu. Salmos 30, versículo 7. Senhor, pelo teu favor fizestes que a minha montanha permanecesse forte. Pega na linguagem de hoje, vamos ler todo ele na linguagem de hoje, a gente já leu na corrigida. Deixa eu ver como é que está na linguagem de hoje. Ó Senhor Deus, tu fizestes bom para mim e me protegestes como uma fortaleza nas montanhas. Você é uma pessoa guardada, protegida. Depois, tu te escondeste de mim e eu fiquei, como que a gente fica quando Deus não está presente, irmão? Com medo. Ou, não digo nem quando Ele não está presente, mas quando nós não cremos que Ele esteja presente, nós ficamos com medo, espantados, nervosos. Ó Senhor Deus, eu te chamei e pedi a tua ajuda. Se eu morrer, que lucras com isso? Será que os mortos podem te louvar? Será que eles podem anunciar que és fiel? Ó Deus, escuta-me e tem compaixão de mim. Aí ele diz, ajuda-me, ó Senhor Deus. 11. Tu mudastes o meu choro em quê, irmãos? Em dança alegre. Afastaste de mim a tristeza e me secaste de quê? É o que Deus faz com você. E hoje, amém, Jesus? Aquele triste vai ser alguém alegre. Como diz a Bíblia, o Senhor me cercou de alegria. Por isso, irmão, você não pode ser alguém triste perto de nós, porque a gente tem que estar cercado de pessoas o quê? Alegre. Ou você se alegra, ou você se afasta. Fala para essa pessoa, afasta-te de mim se você está praticando a iniquidade. Porque o que traz a tristeza? Iniquidade. Porque a iniquidade que afasta Deus da gente, sim ou não? Quanto mais a gente faz o que é santo e o que é justo, mais nos aproximamos dele. A Bíblia diz, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. As nossas iniquidades, os nossos erros, os nossos pecados. Por isso devemos nos aproximar de Deus e cada vez mais nos tornarmos santos. Tem gente que ela falha, que ela erra. Irmão, o problema não é falhar, não é errar. Todos nós vamos falhar uma hora ou outra na nossa vida. Mas o problema é quando a gente falha e a gente permanece no erro e não se importa com o erro que a gente cometeu e vive a vida como se nada tivesse acontecido. Lembra de quando Davi pecou com Betseba? Ele estava vivendo como nada tivesse acontecido. Aí Deus enviou o profeta, falou para ele o que estava acontecendo, o que Deus estava achando, o que ia acontecer na casa dele. E o Davi viu quando o profeta falou, e ele se curvou e clamou a Deus, pediu a Deus para que Deus não tirasse dele, irmão, esse Espírito, que é o Espírito Santo. E Deus não quer tirar de nós o que nos foi dado, que o Espírito Santo já foi dado a todo aquele que crê. Nós conhecemos, a Bíblia diz, o mundo não conhece, mas nós o conhecemos, porque ele habita em nós e ele vai gerar todos esses frutos que nós temos necessidade. E a gente precisa, ou seja, nós não podemos nos conformar, nos contentar em sermos pessoas desanimadas da vida, porque o nosso Deus não é desanimado. E nós não fomos chamados para entristecer pessoas, muito pelo contrário. Nós somos pessoas escolhidas para levar aos outros as boas novas. O que é boas novas? As novas notícias. Qual é a nova notícia? Que Jesus ele veio para salvar. Ele não veio para condenar. Ele não veio para isso, irmão. Quem condena as pessoas são as atitudes delas. Mas o que Jesus veio fazer foi para salvar. Como diz a palavra de Deus, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio para isso. Ele veio para nos levar para a glória, que é onde a gente vai estar presente com ele um dia. Mas enquanto isso, nós vamos desfrutando do que Deus tem para nós aqui nessa terra. E a própria palavra de Deus fala que o justo ele comerá o quê? O melhor, ou ele terá o melhor da terra. E não só da terra, mas ele terá também o melhor do céu. Deus provê para ele, irmão, esse melhor que ele precisa. Por isso, não ficarei calado, mas cantarei louvores. A pessoa alegre, o que ela faz? Ela canta
canta louvores. Ela tem prazer de cantar, ela tem prazer de adorar a Deus. Ó Senhor, Tu és o meu Deus e eu te darei graças para sempre. É o que nós, como povo de Deus, devemos fazer. Então aí o salmista, ele pede a Deus ajuda e ele pede para que Deus seja dele o seu ajudador, e é o que Jesus falou. Aonde, pastor? Aqui no livro de João 14. Vai lá, abre aí a sua Bíblia. João capítulo 14. Acharam? Aí ele diz aí, olha. Fala o versículo 15. Achei que já tinha falado, isso que eu quero é acabar. Estou agoniado. Vamos mais devagar. Parece que está querendo chover, né? O engraçado é que quando acaba, chove. Na hora que termina a reunião, começa a chover. Acho que não vai chover hoje, não. Eu acho. Quando começar a chover, acho que você já vai estar na sua casa. Ou você vai para a churrascaria hoje. Mesmo assim, tem que ir em casa, né? Você não vai para a churrascaria 10h30, 11 horas. É, irmão Rinaldo? O senhor vai lá hoje? Não? E a chácara lá deu certo? Comprou a chácara? Deu certo? Amém, glória a Deus. Agora o senhor vai plantar uns pés de fruta lá, um negócio bonito. A gente ir lá e comer, a gente só vai comer. Trabalhar não chama a gente não, né, irmão? Só vão comer, né? É, quando tiver pronto. Isso, é assim que a gente gosta, né? Mas eu tô brincando, os irmãos gostam, né? E tem gente que sabe plantar aí, ó. O Cláudio sabe mexer com essas coisas aí. Né? Sabe fazer. Tem um camarada lá na oficina, irmão, diz que tem que fazer coisa no que é seu. Ele, assim, na oficina não, ele é um lancheiro que ele vai lá. E aí ele mostrando umas fotos, disse, irmãozinho, eu plantei uns pés de maracujá. E ele todo animado, todo alegre, mostrando. Isso aí, ó, bem pequenininho os pés. Eu digo, eita, eu chamei de disco, né? Por que disco? É porque os caras que ficam, os camaradas lá colocaram o apelido dele. Aí ficou, irmão. Eu não lembro nem o nome dele. Todo mundo chama ele de disco. Você lembra do seu Madruga? Quando o seu Barriga ia cobrar o aluguel? E aí, eu não sei se era o Chaves que falava, já chegou o disco voador. Quando ele, quando ele chegava lá para receber, aí o menino falava, já chegou o disco voador. Aí ficou esse apelido disco nele. Aí ele chegou lá mostrando, só irmãozinho, os pés de maracujá. Eu digo, eita, disse que aí vai dar um negócio bonito. Ele disse, irmãozinho, tomara que dê, tomara que não seja só o caroço, mas que dê assim uma coisa bonita dentro. E aí, em pouco tempo, ele chegou, cresceram ligeiro até os pés, irmão. Ele disse, ó, irmãozinho, o tamanho. Ele colocou a mão dele assim, irmão, deu quase o tamanho da mão dele, assim, esse maracujá normal, não é aquele maracujazão, não. É aquele normal, deu quase o tamanho da mão dele, assim. Digo, olha que benção, rapaz. E esse aqui já é da safra, esse suco? Eu gosto de tomar o maracujá. Aí ele disse, não, esse aqui não é da safra ainda não. Aí teve um dia que ele chegou lá, eu digo, e esse aqui é da safra? Ele disse, esse aqui é da safra. Aí esse dia ele chegou lá e disse assim, irmãozinho, eu tô triste. E o que foi, irmão? Ele disse, vão cortar meus pés de maracujá, porque eu plantei lá, o lote estava só o mato. Quando eu plantei, o dono apareceu. Por isso, irmão, você tem que plantar no que é seu. Lá perto de casa tem um bocado de lote, sem nada. Aí o dono não dá nada pelo lote, assim, não se preocupa, eu digo que tá só o mato, não se importa. Mas se eu limpar e plantar um negócio lá, será que o dono aparece? O dono aparece, né, irmão? Agora tá bom de plantar milho. O bom do milho é que ele dá ligeiro, né? Mas é bom você pedir pro dono, ô fulano, deixa eu plantar aqui no seu lote, para não dar confusão. Amém? Não faça sem falar com o camarada, não. Então tá aí, o irmão Elinaldo comprou a chácara lá, graças a Deus por isso. Deus está abençoando e vai abençoar mais ainda. Amém? Deus vai prosperar. Você também, irmão. Como é que é? Já tem 2 pés de cajá, é? Tem 2 pés de cajá aí para o senhor plantar lá. Eu não sei se pode plantar agora, e aí? Não pode demorar. Porque tem que cercar, tá cercado lá? Tem que cercar. Se não cercar, o bicho vai lá e come. Cavalo, entra gado. E aí o negócio complica. Acharam aí João 14? Pode ler? Diz assim: se me amardes, guardarei os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai,
E ele vos dará, o que ele dará? Outro ajudador, para que fique convosco por quanto tempo? Para sempre. Então, exemplo, o Espírito Santo não tem um horário de vir sobre a sua vida. Ele está em você para sempre, irmão. Você vai dormir e quem é que está lá? É o Espírito de Deus. Você acorda, quem está com você? Não que ele dorme, que ele não dorme. Deus não dorme. A Bíblia diz que Deus não dorme. Aí quando você acorda, quem é que está lá? O Espírito Santo. Você vai para o seu trabalho, quem é que vai com você? O Espírito Santo. Tudo quanto você fizer, o Espírito de Deus está lá para te ajudar. É Ele que te ajuda a levantar de manhã. Mas tem gente que não pede a Ele ajuda. E aí se levanta todo amargurado da vida, parece que passou a noite toda sofrendo. E tem gente que passa mesmo, tem um sonho que é meio perturbador. A pessoa acorda perturbada, igual foi, no caso, o sonho dela. E Deus ele pode te dar um bom descanso, porque a Bíblia diz que Deus dá até o sono aos seus amados. Olha só para você ver. Não precisa você tomar remédio, basta você crer. Não, que quem quiser tomar remédio, pode tomar. Se possível, tome o natural, como eu falei até aqui para você, o maracujá é um calmante natural, né? Mas tem gente que toma 2, 3 litros e não se acalma mesmo assim. Então ele precisa do Espírito Santo dentro dele. Porque está faltando esse Espírito. Pode ser que tenha, não estou dizendo que tem, mas pode ser que tenha outro Espírito. Porque se Deus é aquele que traz alegria, que traz amor, que, irmão, traz a paz, que acalma você, e quem é que vai te perturbar? O Espírito de Deus? Não, não é. Sempre que você estiver saindo do sério, presta atenção nas suas atitudes e não saia do sério. Como diz a Bíblia, ireis, mas não pequeis. A pessoa que ela está irada, ela fica pertinho do pecado. Mais próxima ela está de pecar, porque ela vai falar o que não deve e fazer o que não deve. Como muitos, quando está com sangue quente, até mata. E aí depois que vai parar para pensar, vai parar para refletir. Bom é que você se acalme, peça ajuda a Deus, como o salmista pediu, para que ele fosse dele o ajudador, para que Deus fosse dele o ajudador. Então nós temos que pedir esse ajudador. O próprio Jesus falou que ele mesmo rogaria para que o Pai desse. Mas a quem que o Pai vai dar, ou a quem que o Pai concede esse ajudador? Aquele que está na prostituição? É para esse? É para aquele que está na bebedice? Não, de maneira alguma. É para aquele que está em oração, para aquele que está procurando viver em santidade, para aquele que se aproxima de Deus, para aquele que busca melhorar para viver para Deus e para agradar Ele, como Jesus disse: se me amardes, fareis o quê? Guardareis os meus mandamentos. Vocês terão prazer de fazer o que eu falo, se me amardes. E aí ele diz: se vocês tiverem o prazer, e não vai nem precisar tanta oração assim, mas se você tiver o prazer de praticar o que Deus faz, aí ele diz: se vocês me amarem, aí ele diz assim: eu rogarei a quem? Ao Pai, e ele vos dará outro ajudador. O que Jesus fazia nessa terra? Ele ajudava as pessoas. Como que ele ajudava as pessoas? Curando, libertando, o que mais? Alegrando, ensinando a palavra de Deus e por aí vai, irmão. Ele ajudava os discípulos. Lembra que os discípulos foram expulsar um demônio e não conseguiram? Quem foi que foi lá expulsar? Jesus. Aí o Espírito Santo, pastor, se eu não conseguir, o Espírito Santo vai expulsar? Não, ele vai te ajudar, ele vai te dar a direção de como você deve fazer. Como um certo pastor conta, que ele foi expulsar um demônio, aí o demônio disse assim: eu não saio. E quando ele falou não saio, aí ele logo pensou: será que eu estou em pecado? Aí só que veio uma voz dentro dele, irmão, e falou outra coisa, que ele não estava em pecado. É porque Satanás é meio para frente mesmo, ele vai tentar resistir a você, pode ter certeza disso. Aí ele disse assim: você vai ter que sair, demônio. Você vai ter que sair. Aí ele analisou e percebeu que estava bem. E quando ele usou a autoridade que Deus deu para ele, irmão, o espírito saiu. Às vezes tem gente até que ela não tem essa certeza, que ela é de Deus, que se algum demônio falar para ela que ele não vai sair, que ele não vai dar conta, a pessoa logo desiste. Não porque ela não é de Deus, mas porque talvez não deu ouvido ao que Deus falou. Porque você é de Deus, você pertence a Deus, amém, irmão? Você pertence, você faz parte do povo de Deus. Seja triste, seja alegre, você faz parte desse povo. Agora, você só tem que deixar Deus produzir esses frutos aqui na sua vida, para que você seja conhecido, principalmente no mundo espiritual, pelos seus inimigos, que no caso é Satanás e seus demônios, irmão, como uma pessoa de Deus, que é o que Jesus falou, e é já que a gente vai ver. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco
para sempre. Então ele está com você para sempre. A saber, quem é que ele iria enviar? O Espírito da verdade, o qual quem não pode receber? O mundo não pode receber, porque não vê nem conhece, mas vós conheceis, porque ele habita onde? Diga assim comigo, em mim, e estará comigo para sempre. Amém, irmão? É esse Espírito que andará comigo e com você para sempre. Por quê? Porque a gente procura conhecer ele. Por que Jesus fala, o mundo não recebe? Porque o mundo não está nem aí para Espírito Santo. Muitos às vezes até falam do Espírito Santo, mas fazem tudo o contrário. Tem aquela pessoa que não procura conhecer, aquela pessoa não tem o Espírito nela. Ela não vai ter esses frutos nela. Então é aquela pessoa que vai ficar constantemente procurando alegria aonde verdadeiramente não tem. Que no caso é igual eu falei para você. Lembra até um louvor que diz assim, ó, o irmão Josvaldo, parece com ele esse louvor. Eu andava pelas ruas da cidade, procurando essa tal felicidade. Pelos bares eu vivia, procurando alegria. Era assim que ele andava. Eu também andava assim. Ó, o irmão Elinaldo. Também andava, outro perdido, que agora Jesus salvou, teve misericórdia. Amém? E agora a gente tem motivo mais do que suficiente, irmão. Para quê? Para se alegrar na presença desse Deus. Para ser pessoas que têm prazer de adorar Ele. Quando chegar na casa dele, levantar as mãos e exaltar. Quando chegar em casa, obrigado, Jesus, pelo que o Senhor me deu, pela sua presença, obrigado, pelo meu nome está escrito no livro da vida. Ou não está, irmão, esse nome escrito? Quando Jesus voltar, Ele vai chamar cada um. Olha só que maravilha. E aí você está lá na expectativa. O seu nome vai ser chamado. Fala para essa pessoa. Se você se importar em guardar os mandamentos dele, o seu nome vai ser chamado. E uma prova de que o seu nome está escrito lá é o que o Espírito produz. Até porque diz aqui, vamos lá. No livro de Mateus, capítulo 7, versículo 15. Não se engane, tem gente que assim, ela profetiza, mas não é de Deus. A pessoa prega, mas não é de Deus. Não é porque prega que é de Deus. Nem todos que dizem Senhor, Senhor serão salvos. Pode ter certeza disso. Mas todos aqueles que fazem a vontade do Pai, esses já são salvos. Mateus 7,15 diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são o quê? Lobos devoradores. Não tem nada de Deus. A pessoa faz por algum interesse, por qualquer outra coisa, mas não porque Deus está nela, ela tem prazer nisso. Versículo 16: por seus frutos o conhecereis. Como que uma pessoa é conhecida? Primeiro ele fala aqui do dom. Profecia é um dom de Deus ou não? Então, ele está dizendo aqui, o falso profeta, ele vai ter, aparentemente, o dom de quê, irmão? De profecia. Mas é impossível ele ter o quê? O fruto. Se a pessoa não se converter de fato, é impossível ele ter o fruto do Espírito no seu coração. Para ter o fruto, tem que ter o Espírito. Se não tiver o Espírito, não tem o fruto. É mais ou menos, estava citando aqui do irmão Elinaldo, comprou a chácara. Lá ele vai plantar, aí ele vai plantar o abacate. Eu não sei se vai plantar abacate. Diz que o abacate é 5 anos para dar, né? É por aí. É muito tempo, né? Mas dá. Só não dá se não plantar. Aí o abacate, a jaca, o pé de coco, o mamão e por aí vai. Qual é os frutos que ele vai ter? O que ele plantar lá é o que vai produzir. Porque aquilo lá, um exemplo, pertence a ele. Da mesma forma, irmão, esses frutos que a gente citou aqui, ou fruto do Espírito que a gente citou, pertence a quem? A Deus. E quem é que vai ter isso aqui? A quem Deus der. Então não adianta, a pessoa pode até procurar nos bares da cidade de alegria, ela pode até procurar em bens materiais, mas ela não vai encontrar aquela alegria de comprar um carro novo. Nossa, ficou alegre, ficou feliz, mas logo depois a alegria passa. Aí a pessoa tem que procurar outra coisa para se alegrar. Vamos fazer uma viagem. Aí na viagem, nossa, mas que alegria, que felicidade. Nós vamos viajar. Aí quando passa a viagem, a alegria passa. Volta de novo a tristeza. A pessoa vai numa festa. Nossa, a festa, eu gosto de festa. Com isso ela se alegra. Então são coisas, irmãos, momentâneas que a pessoa está procurando nos lugares errados. Não é a compra de um carro novo,
não é uma festa de aniversário, não é, irmão, nada que possa gerar de verdade ou de fato a alegria que o Espírito Santo produz na nossa vida. Por isso é necessário ter em nós esse Espírito, se importar com ele. Então a Bíblia diz, pelo fruto conhecereis a árvore. Nesse caso, pelo fruto você conhece o crente. Você sabe quem é o crente. Tem aquele crente que aqui dá glória a Deus, mas em casa, o que ele faz? Briga com todo mundo, aborrece todo mundo, xinga, fala mal de todo mundo. Aí, isso é uma prova de que a pessoa não é uma árvore boa, que não está produzindo bons frutos, que na vida dela está faltando o Espírito de Deus. Aí diz, por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhe-se uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Faz. Assim toda árvore boa faz o quê? Todo crente bom, o que ele faz? Produz bons frutos. Quais são os bons frutos? Vamos lá. O amor, a paz, a alegria, a longanimidade, a bondade, a fidelidade, a fé, o domínio próprio, a temperança e por aí. Esses são os bons frutos que todo bom crente produz. Aqui ele não está falando de árvore, ele está falando de pessoas. Mas as pessoas ruins, o que ela tem no coração? A raiva. São impacientes, insensíveis, não amam. As pessoas fazem tudo o contrário. Qual as pessoas? As más. É claro que tem aquelas que fazem porque ainda não conheceu a Deus, irmão. Mas é um problema quando a pessoa conhece e ela volta a ser a árvore má de novo. Porque Deus pode mudar a situação da pessoa, pode transformar o coração e fazer com que ela seja uma boa pessoa. Assim toda árvore boa produz bons e toda árvore má produz maus frutos. 18. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Não pode aquele que é cheio do Espírito Santo fazer contrário ao que o Espírito Santo produz nele. Isso é impossível. E não pode aquele que é vazio de Deus, irmão, fazer o que Deus quer que ele faça. Versículo 18, 19. Toda árvore que não dá bom fruto, faz o quê? Corta-se e lança-se aonde? Aqui no caso vai ser no último dia. Aquela árvore que não quis Deus na vida, ela vai ser cortada e lançada no inferno. Não que seja Deus que vai lançar, mas as obras dela. Porque todos têm hoje a oportunidade de conhecer a Deus, mas nem todos querem. O próprio Deus falou a respeito do povo que pertencia a dele, que era o povo de Israel, pertencia a ele. Lá em Jeremias capítulo 2, versículo, acho que é 13. Vamos lá. Pega no versículo 11. Jeremias 2, 11. Que o povo se afastou dele. E aquele que se afastou precisa voltar de imediato para não se perder por completo. De versículo 11 diz assim, achou? Deixa eu ler na corrigida, eu ia ler aqui na atualizada. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto não serem deuses? Todavia, aí ele diz, o meu povo trocou a sua glória, pelo que é de nenhum proveito. Um exemplo, irmão, que proveito é que tem beber cachaça? Mas tem crente que quer porque quer beber. Você sabia disso? Tem uns que até perguntam assim, pastor, pode? Não, aqui nunca ninguém me perguntou não. Mas pastor, pode beber cerveja sem álcool? Se ele está querendo beber sem álcool, é porque ele está com intenção de beber qual? Está com álcool. Um certo camarada falou que ele se converteu e ele foi para um lugar com os amigos, os antigos amigos, e ele levou cerveja sem álcool. Para ele não ficar de fora da festa. Ele pegou a cerveja sem álcool e misturou lá com as outras. E aí, quando a fé que não, ele já estava tomando qual? Aqui tinha álcool, se desviou, se perdeu. Então, que proveito tem nisso? O que isso vai produzir na vida das pessoas? Nada que se aproveite. Irmão, o álcool, o vinho, a Bíblia diz que ele é escarnecedor. A bebida forte é alvoroçadora. Então a pessoa sai de si de uma tal maneira que ela não tem controle com os comportamentos dela. Ela não tem domínio sobre ela, porque a bebida está lá controlando. E aí aproveita um espíritozinho, vai lá e toma um lugar, né, que ele quer tomar. Houve alguma nação, aí diz, todavia o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito, como tem gente trocando a glória de Deus
a oportunidade de estar na presença de Deus para fazer aquilo que é errado, no caso também, a prostituição, que não agrada ao Senhor. Versículo 12. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados. Diz quem, irmão? O Senhor. Aí o que ele diz? Olha só, é aqui que eu quero pegar com você. Porque o meu povo fez duas maldades. Qual foi a maldade? A mim me deixaram, o que ele é? Manancial de águas vivas. E cavaram cisternas rotas que não retêm o que, irmão? Água. É aquela pessoa que eu falei para você, procura alegria aonde não tem. É por um tempo. A cisterna é por um tempo. Um exemplo, a cisterna você não tem na sua casa, cisterna, mas você tem a caixa d'água. É mais ou menos isso. A diferença é que a cisterna é no chão, aquele buraco que cava para colocar água, e a caixa d'água é em cima, né? E a água sobe lá e você armazena a água. Sim ou não? Você tem, não tem? Todo mundo tem caixa d'água, não tem? Se não for a água para lá, o que acontece? A água que está lá vai acabar. É mais ou menos assim. A pessoa que está na prostituição, ali ela está feliz, alegre toda a vida. Mas quando ela sai, irmão, o que volta de novo? Volta a tristeza, amargura, volta a depressão e por aí vai, tudo que é ruim. Aí quando a pessoa está na presença de Deus, irmão, Deus ele é o quê? Irmão, ele é aquela fonte que nunca acaba, nunca seca. Ele sempre tem alegria para te dar. Ele sempre está produzindo, o Espírito Santo sempre está produzindo alegria na sua vida. Ele sempre está produzindo esse amor que você precisa. Então ele é esse manancial, como diz a Bíblia, de águas vivas, e cavaram cisternas, rotas que não retém, que não segura a água. Então tem gente que está procurando alegria aonde não deve procurar. Tem gente que está se afastando de Deus e quer continuar feliz da vida. Não vai, porque a alegria de fato verdadeira está nele. Nós somos realizados de fato quando nele a gente vive, quando a gente honra ele, quando a gente adora ele, quando a gente exalta ele. Você está triste, irmão? Faça igual o salmista, ore. Peça a Deus, Senhor, eu quero alegria, eu quero me alegrar com o Senhor, eu quero que o Senhor produza em mim essa alegria que o Espírito Santo produz. Espírito de Deus, fique comigo, seja comigo. Não é errado você pedir, irmão. Não me deixe ir contra os seus mandamentos, que o Senhor me sustente com a sua potente mão. Aí sim Deus vai fazer, Ele vai produzir em você essa alegria que você tanto deseja. E quando você chegar na casa de Deus, você não vai vir triste, você já vem alegre e participa dos louvores animados. Participa do louvor alegre, porque a Bíblia diz que a alegria, o que ela faz? Ela formoseia o rosto. É impossível uma pessoa alegre ficar com cara feia. Ainda bem que você não está triste. Amém? Sua cara está bonita, eu estou vendo daqui que está bonita. Não se entristeça, seja aquela pessoa animada. Por que animada, pastor? Porque você tem um Deus e o seu nome está escrito no livro da vida, irmão. E esse é o motivo da nossa alegria. Que o nosso nome está escrito e esse nome será chamado. E o Espírito Santo constantemente vai estar lembrando a gente disso, que nós somos filhos de quem? De Deus. Vai estar nos lembrando que nós somos salvos. É mais ou menos assim, aquela pessoa que ela vai pecar e aí tem uma voz que fala no coração dela, não faça isso. Quem é que está falando? É o Espírito Santo. Aquela pessoa que vai cometer algo de errado, aí vem uma voz e fala assim, não faça isso. Eu estava fazendo uma brincadeira, a gente estava indo para lá para a sede, né? E aí um camarada estava com uma galinha na mão assim, na moto andando, segurando assim. E aí eu digo, minha filha, eu digo, mas eu vou passar, eu vou baixar o vidro e tu pega a galinha e nós saímos correndo. Aí a Camila, que é isso, pai? Digo, não, nós vamos comer amanhã uma galinha. Eu disse, ó, e quando nós saímos da Santa Ceia, a gente come a galinha cozida, galinhazinha caipira. Aí ela disse, Santa Ceia, o senhor vai participar da ceia e vai comer galinha roubada. Aí eu digo, então a gente deixa pro domingo que vem. Mas, irmão, tem crente que é assim. Ele é santo só um dia. E nos outros ele é o quê? É pecador. A gente tem que ser santo todos. Mas é claro, irmão, eu estava falando brincando, né? A gente não ia pegar a galinha de ninguém. Nem as que entram lá no lote da gente, lá no quintal, a gente não pega, irmão. Por quê? Porque tem uma voz que diz que isso não é a voz de quem que fala? Do Espírito de Deus, irmão. É essa voz que fala ao seu coração. Ele testifica, ele fala ao nosso espírito. E você ouve ele falando. E quando você ouve, você tem que fazer aquilo que ele fala. Então, se ele diz que é errado, então é errado. Se eu faço o que é errado, aí eu vou me entristecer,
porque o pecado vai tomar conta de mim e vai tirar de mim esse espírito. Salmos 30, e eu acabo, vamos voltar lá. Lembra que a gente leu? Ele nos dá ou nos deu outro ajudador, que é o Espírito Santo, que nos ajuda na nossa caminhada. Versículo 11, 30, 11. Salmos 30, 11. Tornastes o meu pranto em foguedo, tiraste o meu ciliço e me cingiste de alegria. Pega na linguagem de hoje. O 11 e o 12. E eu acabo e nós vamos para casa. Aí no final você pega a árvorezinha aí e já leva. Tu mudastes o meu choro em danças alegre. Afastastes de mim a tristeza e me cercastes de alegria. Versículo 12. Por isso não ficarei calado, mas cantarei na casa de Deus. O que é que nós vamos fazer? Cantar louvores. No nosso trabalho, o que é que nós vamos fazer? Cantar louvores. Aí ele diz, cantarei louvores a ti, ó Senhor. Tu és, o que que ele é nosso? O nosso Deus. Eu te darei graças por quanto tempo, irmão? Para sempre. A alegria no seu coração, ela vai durar para sempre, porque esse Espírito vai ficar para sempre em você. Amém, irmão? Vamos para casa?